Tudo bem, meu nome é Leandro Escárgola e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a novíssima atualização do OpenEssence, a 25.1.6. Essa atualização trouxe coisas importantes para a gente e eu acho que vai ser interessante essa conversa aqui para mostrar para vocês o que tem, o futuro de algumas coisas que a gente foi definido agora, o que vai ser feito e dentre outras coisas, né? Basicamente, essa nova versão ele trouxe algumas coisas de volta na questão das configurações da console, nas configurações padrões da console, que já vinha do 14.2, né, que a gente vai vir agora para essa nova versão do kernel do FreeBSD. E como a gente sabe, kernel novo precisa de reboot, né? Então vamos ter atenção a isso e agendar, fazer os maiores testes, né? Então essa foi a primeira coisa que ele pontuou sobre isso, né? Eles também estão falando que algumas configurações foram refeitas, né, para dar suporte da introdução do MVC API, que é aquela conversão que a gente já vem conversando, que eles estão fazendo gradativamente, né, para a gente poder usar uma API para fazer as configurações nesse contexto. Há duas versões anteriores ele fez uma mudança no Captive Portal para utilizar o PF Firewall, que é o firewall nativo do OpenEssence, ao invés de usar aquela versão do Linux. Teve alguns problemas aqui que eles resolveram, que é isso que ele está falando na primeira parte, de compatibilidade e configuração. Que ele falando agora é possível que a gente desabilite automaticamente as regras no Captive Portal. Então, se você tem Captive Portal, dá uma atenção a isso, faz um teste melhor, um teste mais extensivo nisso, para você ter a certeza que está tudo funcionando bem, né? E a parte importante agora, né? Ele, no QDHCP, que a gente já tem aquela nova versão do possível futuro do DHCP, ele está colocando a versão 6 do IPv6, então isso é legal para o suporte quem já usa ele. Mas uma coisa importante aqui, que agora eles lançaram o suporte completo para o DHCP, dentro do DNS Mask, né? Como ele está falando aqui, ele está cobrindo esse gap, né, entre os usuários que usam o ISC, que é o DHCP que vem de forma padrão dentro do sistema, que agora eles vão colocar isso, como já o ISC já foi descontinuado, né, não está tendo tanto suporte, a gente vai ter que escolher um caminho de migração. Se com essa nova informação, a gente vai ter dois caminhos. Um caminho vai ser para o KEA, que é uma solução nova, que está sendo maturada ainda, ou esse novo caminho que eles mostraram para a gente aqui, que usando o DHCP dentro do DNS Mask, né? Então, com esse suporte, o que eles vão fazer? Eles vão, por padrão, o DHCP vai vir habilitado no DNS Mask, né? Começando nas instalações do 25.7, então que vai ser a próxima versão, né? A próxima maior versão que eles vão lançar em julho desse ano. Isso é muito importante para a gente estar ciente quando tiver essa mudança, como o seu sistema vai se comportar. Então, o que eu recomendo sempre é você sempre utilizar o mais próximo das configurações recomendadas por ele, né? Como eles estão se movendo para usar o DHCP dentro do DNS Mask, recomendo que você dê uma olhada nisso, porque isso vai ser importante para a gente manter a maior estabilidade no sistema. E em versões futuras, na 26.1, o ISC, o DHCP, que hoje é o padrão dentro do sistema, vai ser movido para um plugin. Então, entre a versão 25.7 e a 26.1, a gente vai ter muitas mudanças. Então, vão ser momentos de atenção, principalmente se você tem uma infraestrutura que gerencia DHCP, DNS, todo esse ecossistema. É bom fazer testes antes de você migrar para atualizar para 25.7, quando vier isso no futuro, e tanto para 26.1, né? Essa é só a introdução daqui. Basicamente, o que a gente teve na parte de sistemas é mais limpeza e alguns ajustes de configuração. Como a gente tem horário de verão e horário de inverno em vários lugares do mundo, a gente atualiza essa versão dentro do sistema.
A parte de report, eles também estão tendo aquela migração para o Chart JS, né? Então a gente está tendo essa mudança do sistema. Teve algumas, como a gente está migrando DHCP para isso, para o DNS Mask, então vão ter algumas mudanças na parte de interface, mas na parte visual, né? Mostra o que é mostrado, porque como o sistema vai dar suporte ao DHCP dentro do DNS Mask padrão, vai começar a ter algumas mudanças na interface, né? Para isso. A parte de Firewall, algumas melhorias, nada muito grande para pontuar. No Captive Portal foi aquela questão que ele já está se ajustando à nova questão de Firewall, bom tempo para testar. No DNS Mask, o suporte, né, para o DHCP. A parte de Intrusion Detection, fixes normais. No IPsec também, nada que possa criar problema, mas uma parte importantíssima disso aqui é a questão do suporte, né, ao Azure VPN Gateway, que isso era uma coisa que algumas configurações ficavam um pouco mais complexas ou muitas vezes ela não funcionava de forma correta, e agora a gente tem essa integração. O que eu ressalto aqui, se você tem o IPsec fechando o VPN com o Azure VPN Gateway, faz um teste antes de atualizar. Acredito que não vai ter nenhum problema. Alguns testes que eu fiz aqui funcionou sem nenhum problema, mas com uma específica configuração no Azure acabou dando problema, então eu acho que é melhor vocês testarem um pouco mais antes da gente fazer isso, né? A parte do ISC e DHCP, configurações normais, só trabalho nada que venha quebrar o sistema. No que é DHCP, o que a gente falou do suporte ao DHCP 6. No resto mais aqui, trabalho no plugin MVC, como já está tendo, e os plugins normais atualizados. Mas na questão dos plugins aqui, o que eu vou pontuar vai ser o update do Squid, que trouxe algumas coisas de estabilidade. Importar a versão nova do OpenSSL, né? Que é bem interessante a gente deixar atualizado isso. Se você usa o WireGuard como VPN, como sistema de VPN, também teve uma mudança, mas isso aqui, como eu tenho alguns firewalls aqui, nada a pontuar em relação a isso. Se você usa o Unbound como DHCP, como DNS, ele atualizou para a versão mais recente. Essa versão mais recente ele mudou algumas configurações padrões, mas só se você tiver o Unbound DNS usando alguma configuração específica, ou se você faz alguma configuração a mais, só testa antes de você fazer essa atualização. Nos meus testes aqui eu não tive nenhum problema, mas quando eu fiz a atualização, ele subscreveu uma configuração extra que eu tenho, e aí eu tive que refazer, mas nada muito grave, né? No mais, atualizou o Python, o OpenSSH, que é importante a gente deixar nosso sistema seguro, e basicamente isso. Nada mais que eu tenha a pontuar em relação aos plugins. Mas como sempre eu digo, né? Não faz atualização de primeira, espera um pouco eles lançarem, porque você pode ver que eles lançaram hotfix depois, né? Eles lançaram hotfix para resolver 2 problemas dentro do que é da DHCP. E como está tendo esse trabalho deles para migrar para o DNS Mask no DHCP, já vai ter alguns trabalhos que também tem que ser feito isso, né? Então o que eu recomendo é isso. Antes de você migrar para a versão 25.7, vê se todo o seu escopo de DHCP, DNS está tudo certinho para evitar problema. Mas no mais, são esses pontos que eu tenho para falar. Como sempre, essa atualização ela vai requerer reboot, então fica atento, faz o programa esse reboot, testa isso para não ter nenhum tipo de problema. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.